Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A palavra do Senhor nos diz assim. Vamos ler todos juntos, bem forte? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De novo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nosso quarto culto do desafio do fruto. Hoje nós vamos tratar a paz, como já foi dito aqui. As pessoas, irmãos, nos dias de hoje, elas buscam a paz em muitas coisas. Uma pessoa que vai usar drogas está buscando a paz, buscando a liberdade. Ele quer sair desse emaranhado de coisas. A droga libera algumas coisas no seu corpo que faz você sair da sua sã consciência, te leva para uma realidade anexa, alheia, tudo, e as pessoas às vezes não sentem dor, não sentem responsabilidade, nada. Estão procurando a paz. Pessoas se enveredam por religiões, por seitas que antes elas mesmas condenavam, porque estão buscando a paz. Pessoas matam outras pessoas, por incrível que pareça, porque estão buscando a paz. Nos dias de hoje, irmãos, no século que nós vivemos, se existe algo que é buscado pelo ser humano, é a paz. As casas estão com cercas elétricas em quase todas elas. Monitoramento de câmera, guardas particulares. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior pagam seguranças particulares para andar com eles, porque eles querem ter paz. Moram em condomínios fechados porque querem ter paz. Isso não está errado. Mas olha, queridos, como a paz nos dias de hoje é algo que as pessoas buscam assim, com uma força, necessitam, precisam. Só que a paz, queridos, ela não é algo que você enxerga. A paz, ela não é algo que você enxerga. Você está hoje em qualquer lugar. Você está numa lanchonete comendo lanche, você vai tirar um dinheiro no banco, você vai fazer o que for. Você não consegue contemplar a paz. Você não vê. Aí você vai, a qualquer momento você pode ser surpreendido. O Senhor nos guarda, mas a qualquer momento qualquer pessoa pode ser surpreendida. Está numa lanchonete, entra um assaltante para assaltar a lanchonete. Você vai começar a temer, porque a tua paz está em risco. Ele pode te dar um tiro em você, ele pode te sequestrar. E as pessoas têm, amados, naquilo que é ao alcance dos olhos. As pessoas têm procurado investir na paz. Só que as pessoas, irmãos, estão deixando de investir na fonte da paz. As pessoas estão querendo segurança, estão querendo pessoas do lado, estão querendo um batalhão. Se pudesse, contratava um quartel. Eu preciso sentir paz, eu preciso sentir paz. Mas, irmãos, quantas pessoas influentíssimas, quantas pessoas conhecidíssimas, que eram cercadas por pessoas guardando, que tinham pessoas que davam a vida por ela, ditadores. Aonde eles estão hoje, queridos? Mortos. Mortos. Colocaram a paz em todo o redor deles. Plantaram a paz. Soldados com fuzis, com armas pesadíssimas, guarita. Até que chega um dia, irmãos, um camarada sai da terra e dá um tiro na pessoa e acabou. Porque a verdadeira paz, queridos, você já sabe, mas você precisa ouvir, eu também essa noite. A verdadeira paz, só Jesus Cristo pode nos dar. Você pode procurar, irmão, por onde você quiser, você pode ir onde você quiser. Eu e mais algumas pessoas que estão aqui tiveram a oportunidade de provar um pouco desse mundo. E ele dá uma momentânea paz, que produz em nós um peso, não eterno, porque Jesus aniquila todo jugo, mas quase que eterno de culpa e pecado. Diferente de trabalhar do Senhor, que é um pouquinho de tribulação, para que você seja forjado, e um peso de glória que é eterno. Mas a paz, querido, a verdadeira paz, eu só fui encontrar em Jesus Cristo. Muitas coisas no meu coração eu não achava
eu fui encontrar em Jesus. Ah, meus amados irmãos, na palavra, um homem chamado Daniel, é o cidadão ali da ilustração. Ele foi lançado na cova dos leões. A história está lá em Daniel, no capítulo 6, a passagem da cova dos leões. E eu vou ler aqui para os amados, os irmãos não precisam abrir, mas eu quero que vocês entendam aquela imagem ali e que vocês se coloquem naquela imagem ali. O pastor Elcio já me adiantou aqui, irmãos, que Daniel não foi comido pelos leões porque ele não cheirava carne, era só espírito. Olha que benção. E se eu e você fôssemos lançados lá? Dava nem tempo de chegar no fundo. Então, irmãos, vamos lá. Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Para quem não sabe, o rei amava Daniel, ele não queria que Daniel fosse para a cova dos leões, mas havia uma lei que ele mesmo assinou. Daniel infringiu a lei orando ao Senhor, porque ninguém podia buscar ninguém que não fosse o rei, pedir nada a ninguém que não fosse o rei. E Daniel por 3 vezes orava, e incitaram uma rebelião contra ele, colocaram essa lei propositalmente, porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Daniel orou e o rei teve que acatar aquilo que ele mesmo assinou. Então o rei diz assim: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, eu gostaria que você mergulhasse comigo na palavra e tentasse pensar um pouco nisso aqui, ó. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Está vendo aquela imagem ali? Diz a história, nas prisões persas, nas prisões babilônicas da época, quando havia a cova dos leões, eles costumavam deixar 7 leões, 8 leões às vezes, uma média de 7, 8 leões. História, não está na Bíblia, mas é história. Queridos, imagine você sendo chamado para ser lançado na cova dos leões. Pensa comigo agora. Vamos deixar a Bíblia colorida aqui. Daniel foi chamado, foi levado até a porta da cova dos leões. Pensa você, irmão, na entrada da cova dos leões. Daniel não tinha visto nada ainda. A Bíblia não fala que Deus falou com ele, nem nada disso. Ele estava orando quietinho, fazendo a parte dele. Foram buscar ele na casa dele para avisar que ele ia ser dado aos leões, porque ele estava orando. Imagina, meus irmãos, você chegando à porta da cova dos leões. O que ia passar no seu coração? Imagine de verdade. O que ia passar no seu coração? Eu imaginei a hora que eu estava meditando a palavra. Pensou? A cova dos leões ali, 6, 7 leões gigantescos, com fome. E você, só você ali para entrar. O que ia passar no seu coração? O que passa no seu coração na hora que você pensa nisso? Se fosse você. Quando a gente está lendo o terceiro é fácil. Daniel fez, Daniel foi, Jesus fez, Jesus foi. Mas vamos trazer para o universo nosso aqui agora. Primeira pessoa, você, eu. Você diante da cova dos leões, contemplando os leões ali. O que passaria pelo teu coração? Qual o sentimento que passaria no seu coração? Alegria? Puxa, que felicidade, eu vou morrer porque eu estava orando. Olha que alegria. Tem que ser assim, tá, irmãos? E aí, o que passaria? A hora que você olhasse, irmãos, aqueles leões gigantescos. Irmãos, vocês já foram no zoológico? Vocês já viram um leão rugindo? Irmãos, o diabo fica ao redor bramando como um leão. O bramido do leão, irmãos, é um negócio forte, dá medo. A gente ouve aí São Bernardo latir, sem nenhum, não estou falando nada, Beto, mas a gente escuta às vezes alguns cachorros, São Bernardo latindo, e o latido dele já treme, a gente já fica, que é uma força. Agora o rugido do leão, irmãos, é algo ainda maior, ele bota medo. O leão bota medo. Imagina você na entrada da cova, contemplando aqueles leões, todas aquelas toneladas de carne. Eu fico, irmãos, nessa palavra eu fiquei imaginando, imagina assim,
a boca do leão salivando, louco para comer carne que estava. Eles eram acostumados a comer pessoas, irmãos. Era a cova dos leões, eles não saíam para passear, ficavam lá. Imagina, irmãos, a boca do leão salivando, Daniel olhando para aquilo, o olho dele, irmãos. Eu gosto muito de leão, acho que por isso que também me impactou. E eu gosto do leão por conta dessa imagem mesmo, porque o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá, é o meu Deus, é o teu Deus. E é maravilhoso, é um animal lindo, mas é um animal que põe medo. Forte, grande, imponente, é considerado o que na selva? Funcionário? Rei da selva. Ninguém se mete com o leão, irmãos. Aí imagina você, Daniel, um homem, diante de 7, 8 leões, na frente da cova dos leões. Vamos um pouquinho mais para frente. Imagina a hora que você caiu na cova. Se a hora que olhou já não estava fácil, imagina a hora que você caiu, irmãos. Caiu. Olha para o irmão que está ao seu lado aí. Pode olhar. Ele é bonitinho, né? Imagina um leão maior que você, do lado, na distância que está o seu irmão aí. Agora imagina 7 leões. Imagina eles olhando para você, irmãos. Aqueles leões andando para lá, andando para cá. E outra, a cova foi selada. A Bíblia não fala, irmãos, mas eu não sei se tinha muita iluminação lá dentro. Olha que delícia, passar a madrugada no meio de uma cova de leões famintos, gigantescos, louco para despedaçar. E aí, irmãos, o que você sentiria? Já pensou a hora que aquela pedra fechou? O que será que passou no coração de Daniel? Eu posso fazer algumas suposições do que talvez passaria no meu coração. Eu achei que Deus não ia deixar eu cair na cova. Eu achei que antes de eu entrar na cova, Ele ia me livrar. A hora que desceu na cova, irmãos, fechou o olho e falou: ai, meu lugar. Senhor, entrega o meu espírito. Acabou. Começa pelo braço que eu não gosto dele. Qual que seria a sua atitude, irmão? O que passaria dentro do teu coração? Você teria aquelas 3 letrinhas que estão lá? Paz. Quem entraria na cova e falaria assim: vem cá, vem no colo do tio. Irmãos, eu gostaria de fazer um paralelo agora. Você sabia que você vive isso hoje? E eu também? Ai, como assim? Mas não oro 3 vezes ao dia. Não estou morando na Babilônia. O que está acontecendo? Todos os dias, irmãos, nós somos lançados frente à cova. Todos os dias. Eu já falei aqui, a Bíblia fala que o diabo ele é como o quê? Que fica rugindo, bramando, como um leão, ao nosso derredor, buscando o quê? A quem possa fazer amizade, a quem possa enaltecer, a quem possa, buscando a quem possa tragar. Qual tem sido, querido, a sua atitude hoje nas covas em que você é levado? Existem covas, queridos, que às vezes o Senhor Ele coloca diante de nós uma porta. E diferentemente um pouco de Daniel, às vezes a gente pode recuar, porque diferentemente de Daniel, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Então às vezes o Senhor permite que se levantem algumas covas e a gente fica retardando de passar por elas. Circunstância ou outra, você vai, aí outro dia você está se familiarizando com a cova, você está olhando ela, está começando a perder o medo, você já volta. É ou não é? Ou só comigo acontece isso? Tudo que o Senhor falou para você, você foi de primeiro e fez. Quando o Senhor chegou para você e falou assim: ó, vai lá pregar, vai lá cantar, vai lá salmodiar, você foi de primeiro? Não. Você chegou na frente da cova, você olhou bem aqueles 7, 8 lá, louquinho para te devorar, e você falou assim: eu vou, Senhor, mas Deus vai preparar o dia. É, velho. Só que, queridos, chega uma hora que não tem como andar para trás mais. A palavra do Senhor diz assim, que é um tempo
tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Se for o tempo, queridos, de espalhar pedras, você vai ter que espalhar as pedras, você vai ter que passar. E é sobre isso que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, sobre essas covas dos leões, da sua vida e da minha vida. O que você tem feito? O leão tem botado medo em você? O que o leão tem dito para você? Porque ele ruge, perdão. Isso é figura do quê? Que ele fala, ele expressa, ele verbaliza. O diabo está rugindo. Você acha que ele fica gritando ao nosso redor? Não é. Ele fica lançando. E é assim que ele faz o homem definhar. Porque tocar, queridos, ele não tem autonomia para tocar. Mas a boca do leão não está fechada ainda. Por isso que ele anda ao derredor, bramando como leão. E ele fica lançando palavras para você, fica lançando ideologias para você, fica lançando coisas. Quando ele quis tocar alguém, ele teve que perguntar para o Senhor se podia. Não é diferente, amados, há um resguardo sobre a nossa vida. Mas gritar, ele grita. Falar, ele fala. Talvez tenham pessoas aqui, se eu chamasse alguém um pouco mais raçudo, um pouco mais forte, talvez aí com uns 2, 3 dias num acampamento, tratando coisas da emoção e tal, teu coração começa a se abrir. Talvez se eu colocasse essa pessoa para vir falar com você, ela começasse a gritar com você, talvez pessoas aqui iriam chorar. Talvez pessoas aqui iam voar no pescoço do rapaz. Por quê? Porque você está fragilizado. O diabo, ele faz isso. Vai apertando, ele vai surrando, ele vai tentando, ele vai forçando porque ele quer tirar a sua paz. E aí ele vai plantando as sementes malignas dele. Tudo, queridos, é questão de semear. Você vem e recebe uma palavra, foi plantada no teu coração. Se você colocar ela no teu coração com a terra, ela vai germinar e vai dar frutos. Se você receber, amado, uma semente maligna do diabo, de uma mentira que foi lançada na tua vida, e colocar no teu coração, ela vai germinar. É terra, queridos, é terra. Terra é terra. Está lá para coisas nelas serem plantadas. Escolha o que é plantado na tua terra. As pessoas sofrem, queridos, com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque elas deixam qualquer coisa cair na terra do coração. Não é o que determinada pessoa falou é lei, é o que qualquer uma falou é lei. Se o teu amigo falou isso de você, você já coloca no coração e fala, é verdade. O outro veio e falou isso de você, você já coloca no teu coração. O outro veio e falou que você é derrotado, você põe no coração. O outro veio e falou que você não vai conseguir, você coloca no teu coração. E aí, amados, o Espírito Santo de Deus está gritando do outro lado, berrando do outro lado, dizendo aquilo que é verdade, porque isso são mentiras. Mentiras. O único que nos dá limites é o Senhor. E o Espírito Santo de Deus dizendo um monte de coisa para você, mas, queridos, o Espírito Santo de Deus não é um leão feio dentro de uma cova suja. Ele é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos temer muito mais a Ele, porque Ele tem o poder das nossas vidas na mão dEle. Então, querido, essa noite eu já queria falar para você a partir de já. Você vai entender daqui a pouco que isso é verdade sobre a tua vida. Mas eu queria que você começasse a partir de já a crer que pode se levantar, amado, quantos leões forem. Pode se levantar o leão que for, e ele vai se levantar, porque a luta do diabo é para ver você acabado. A luta do diabo é para te destruir, para te levar para as drogas, para arruinar sua casa, para arruinar teu lar, para arruinar os teus planos. Mas há, queridos, um leão que consome a todos os outros 7. Amados, o leão da tribo de Judá. Queridos, quando Daniel entra na cova dos leões, os leões talvez até estavam pensando em tragá-lo, em comê-lo, mas por trás de Daniel, Daniel diz isso: chega, amados, o anjo do Senhor, a sombra do leão da tribo de Judá. Amados, aqueles leões não podiam fazer nada, porque aquele anjo disse: fecha a boca deste, vós não comereis. E eles tiveram que cerrar os lábios, babando de vontade, mas não podiam encostar no dedo de Daniel. Você é Daniel. Você, querido, é Daniel. Não deixe que circunstâncias,
Não deixe que pessoas, não deixe que vivências tirem a paz que o Senhor colocou no teu coração. Queridos, o diabo não tem poder para tirar a tua paz. O Senhor vem, queridos, e Ele coloca em nós, Ele enxerta no homem a paz. Quando você se converte a Cristo, nós vamos ler isso aqui daqui a pouco, nós vamos ver isso aqui. Então, queridos, o diabo, ele não pode tirar a paz, o diabo, ele não pode tirar o Espírito Santo de Deus de você, porque você foi selado com o Espírito para o dia do quê? Da redenção. Chegou já o dia da redenção? Se chegou, fiquei. Não chegou, irmãos, pelo menos a gente não viu aí, né? Não chegou o dia da redenção. Então, enquanto não chegar o dia da redenção, o selo do Espírito Santo está sobre a tua vida. Só que o diabo sabe, irmãos, a cordialidade, o quanto o nosso Deus é respeitoso, o quanto o nosso Deus é gentleman, cavaleiro, e o quanto Ele se condicionou à sua palavra. Porque se Ele não se condicionasse à sua palavra, nós não poderíamos ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus. Então o Senhor, Ele se condicionou à sua palavra. O que move e rege o mundo é a palavra de Deus. Então o inimigo vem contra a palavra de Deus, porque se ele conseguir minar, germinar na semente da palavra de Deus no teu coração, você vai enfraquecer, porque é ela que te sustenta. Mas ele não pode arrancar, queridos, não tema isso, mas ele vai maniatando, ele vai persuadindo, ele vai lançando, até que chega uma hora que não é Deus que tira, nós saímos, nós afastamos. Tanto é que o Senhor vem lá em Isaías e fala o quê? Minha mão está longe, não estou conseguindo alcançar vocês mais. Não, Ele faz questão de dizer o seguinte: ó, minha mão está no mesmo lugar aqui, ó, não saio daqui, justamente para testificar isso. Quero que você abra a palavra na Epístola aos Efésios. Efésios 2, 15 e 16. Efésios 2, 15 e 16. Bota o dedinho aí na tua Bíblia, para a gente entender, irmãos, o que nós vamos ler aqui. Os amados precisam entender uma coisa, nós precisamos entender uma coisa essa noite aqui. Quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor criou Adão, Ele tinha uma comunhão com o homem, certo? Todo mundo sabe disso. Já até falei isso aqui, já ouvi isso aqui, outras pessoas já disseram. O homem pecou, e contra a humanidade acendeu-se a ira de Deus, porque o pecado estava na terra, e o pecado faz inimizade, o pecado separava o homem de Deus, porque ainda não tinha Jesus. Então o pecado separava o homem de Deus, o homem não podia mais chegar, não podia mais contemplar, e além disso, além de perder essa comunhão, o pecado tinha feito acender sobre a raça humana, sobre todas as coisas, a ira de Deus. Então realmente, amados, não existia paz antes de Jesus. A verdadeira paz antes de Jesus não existia. Se você procurar no Velho Testamento passagens que ilustrem a paz de Deus com o homem, você não vai achar quase nada. E o que você achar, ele vai estar se referindo ao dia de Cristo, e não àquela época presente que eles estavam vivendo. Então vamos lá agora, queridos, em Efésios 2, 15 e 16. Antes de Jesus, a ira estava sobre a face, não estou lendo. Antes de Jesus, a ira de Deus estava sobre a terra, estava sobre o homem. O Senhor não podia mais contemplar o homem, não podia mais ter contato com o homem, não havia paz, porque o homem tinha infringido aquilo que o Senhor tinha criado como parâmetro, como conceito, como ideologia. O homem foi lá e pecou. Então vamos ler agora Efésios 2, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: na sua carne, está falando de Jesus, desfez
a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. O que está escrito agora aí a seguir? Fazendo a paz. Não é fazendo paz, fazendo a paz, criando a paz. No versículo 15, queridos, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então o que Paulo está dizendo aqui no começo do versículo 15? Na carne de Jesus, no véu, na carne de Jesus, o Senhor restituiu a paz de Deus para com a terra. É o que está escrito aqui, vou ler de novo para os irmãos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, lembram? O homem pecou, o homem vivia sem regra, o homem não sabia como você chegar a Deus. Deus vem e manda os 10 mandamentos, que é a lei. Então o Senhor vem, na carne dele a paz, na carne dele a paz de Deus para com a terra, com o planeta Terra, com todas as coisas. Na carne do Senhor essa paz é consumada, ela se inicia. Na carne do Senhor, que é partida pela humanidade, se inicia a paz de Deus para com o homem. Vamos continuar no 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pela cruz reconciliar ambos com Deus. Então, queridos, na cruz Jesus nos reconciliou com Deus. Isso todo mundo sabe, mas é maravilhoso. Então, quando há, amados, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a carne do Senhor, está escrito no versículo 15, restitui a paz de Deus com a terra. E a cruz, queridos, o sacrifício da cruz, Deuteronômio 21, a vergonha da cruz, o vitupério da cruz, serve para que reconciliasse o homem com Deus. Queridos, o que isso quer dizer? Em Isaías 9, 6 e 7, em Isaías 32, 17, são as passagens do Velho Testamento. Elas dizem: olha, virá um em que nele se cumprirá a paz, através dele será colocada a paz, por ele haverá a paz. Ou seja, queridos, quando vem Jesus, caminha pela terra e morre na cruz do Calvário, até isso acontecer, a verdadeira paz não existia, porque a ira de Deus era sobre o homem tinha pecado, amado, e não havia sacrifício na terra que pudesse atingir o coração de Deus a um ponto de aniquilar essa ira. Então o que acontece, queridos? Vem Jesus Cristo, que é o Cordeiro Imaculado, vem o Senhor sem mancha, puro, caminha por essa terra, morre na cruz do Calvário. E aí Paulo explica aqui na epístola: o corpo serve para reconciliar a paz de Deus com a terra, e o sacrifício da cruz nos reconcilia com Deus. Ou seja, queridos, a partir desse momento existia a paz sobre a terra. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: se o Senhor fez tudo isso, porque, irmãos, às vezes a gente lê, pode parecer um pouco simples, né? Tudo bem, ele veio, morreu na cruz do Calvário, aí a carne dele restituiu a paz de Deus com a terra, e o sacrifício da cruz nos religou ao Senhor. Maravilha, já ouvi isso várias vezes, queridos. Isso foi terrível. Foi terrível. Por que você está dizendo isso, Wesley? Porque às vezes eu e você pegamos tudo isso, dobramos assim, bem bonitinho, e enfiamos no bolso. Como assim? Deixamos, amados, nos persuadir pelo bramido do leão. Nos esquecemos, queridos, que a terra já está renovada pela paz em Cristo Jesus. Você nunca parou para perguntar por que Jesus falava: minha paz os dou, a minha paz os dou? Que paz que é essa? É a paz, querido, que aplaca, que contém, que condiciona a ira de Deus que era sobre a terra. É a paz, querido, que hoje faz com que quando você e eu venhamos a pecar e a errar, não abra-se um buraco no chão do para antes e a gente caia morto por ir ao coração de Deus.
foi Ele que comprou a minha e a tua vida, foi Jesus. Foi um alto preço, preço de sangue. Foi terrível, irmãos. Por isso que Ele suava gotas de sangue. Em Isaías 9:6 também diz que um menino nasceu, um filho nos deu, os nomes do Senhor. E lá diz que sobre a costa, vamos fazer questão de abrir para os irmãos aqui, não precisam abrir, Isaías 9:6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, principado é um território cujo determinado príncipe tem um governo ali, não é questão de demônio isso aqui. E o principado, do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Ou seja, o Senhor inaugurou um tempo, que é o tempo da graça, da paz do Senhor, que não vai mais ter fim, queridos. Isso é sobre a tua vida. Isso está acima de qualquer leão, acima de qualquer cova, acima de qualquer lei. É o que Paulo explica aos Gálatas. Jesus está acima, amados. A paz que o Senhor conquistou na cruz, nós cantamos às vezes, tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é sim, é nossa herança, está em nós. O diabo não tira, é nosso, é meu, foi preço de sangue, foi preço de cruz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Toda honra, querido, toda glória, toda graça, toda paz está colocada, queridos, como um manto às costas de Cristo, porque Ele foi quem se entregou, Ele foi quem morreu. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que se entregar, mas ninguém tinha essa capacidade, ninguém conseguiu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele não desistiu de você, Ele não desanimou, irmãos, Ele não parou. Ele foi até o fim. O mais difícil Ele já conseguiu. O mais difícil Ele já conseguiu. Qual que é a sua parte e a minha? Crer só. Ah, mas eu tenho medo, Senhor, que não dê certo. Creia. Ah, mas eu tenho medo de ser consumido. Creia. Ah, mas eu tenho medo do que pode me fazer um homem. Creia. Porque todas essas coisas o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. E tudo, queridos, é para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Aí você pergunta assim: mas como que eu vou ter essa paz? Abra a Bíblia em duas passagens. Eu gostaria que durante a semana você meditasse nelas. Nós já estamos encerrando. 2 Pedro 1:2. Põe o dedinho para Pedro 1:2. Depois abram em Filipenses 4:6. 2 Pedro 1:2. 2 Pedro fica lá no final da Bíblia. E Filipenses 4:6 e 7. Primeiro nós vamos ler 2 Pedro. A palavra do Senhor diz assim, 2 Pedro 1:2. Graça, olha como às vezes, queridos, os versículos passam despercebidos aos nossos olhos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Como que eu faço, queridos, para ter essa paz que Daniel teve? O que Daniel fazia? Daniel orava 3 vezes ao dia. E o que mais? Daniel meditava nas Escrituras. Lá em Daniel 9:2, conta-se nesse trecho da palavra que Daniel estava meditando nos escritos do profeta. E
E aí ele entendeu o porquê do cativeiro do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e Daniel estava lá também. Ele estava meditando. Qual que é aquele do primeiro passo? São dois. Qual que é o primeiro? Como que eu faço, Wesley, para ter paz? Bíblia. Bíblia, irmãos. Se o mundo lesse isso aqui, por mais que não fosse cristão, mas se o mundo lesse e tivesse esses princípios no coração, não estaria tão ruim. Bíblia. Você conhece pessoas que já prosperaram, não são cristãs, mas prosperaram e dizem que seguem a Bíblia. Eu já vi pessoas que seguem os preceitos bíblicos, as leis, as regras da Bíblia. Procura não ser infiel, sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, é crente, não sabe. Pessoas que prosperam sem ser cristão. Por quê? Porque está debaixo disso aqui. O Senhor condicionou-se a sua palavra, e eles executam a palavra do Senhor. Então, queridos, para você ter paz, você precisa ler, meditar na palavra de Deus. Aqui você vai encontrar resposta para todas as coisas, velho. Todas. Mas isso aqui não vai ter, porque não tinha naquela época. Mal sabe você, irmão. Todas as coisas. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, como que eu faço para praticar a paz? O que está escrito no versículo 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, emoções, sentimentos em Cristo Jesus. Quando que Ele vai guardar? Quando que a paz de Deus vai guardar os nossos sentimentos e emoções em Cristo Jesus? Está lá no versículo 6. Quando eu não estiver inquieto por nada, colocando as minhas petições diante de Deus. Então, como que eu tenho essa paz? Lendo a palavra de Deus. Como que eu pratico para ter essa paz? Orando. É o que Daniel fazia, irmãos. Nada além disso. E olha que quando ele foi lançado na cova dos leões, ele era governador da Babilônia, não era qualquer um não. Foi extraditado, foi levado como cativo para a Babilônia, foi deportado à Babilônia. A Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, invadiu a Israel e levou de lá, escolheu alguns melhores aos olhos deles, entre os quais estava Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E ele foi levado até a Babilônia, e lá o Senhor começou a honrar a vida dele. Tanto é que ele era assim, acabou se tornando assim com Nabucodonosor, com todos os reis e com esse rei aqui também. Por isso que o rei não queria lançar Daniel lá. Então ele não era qualquer um. Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Quando o Senhor olha hoje do céu para a minha vida, Ele não vê 1,90 m de pura beleza. Ele olha, queridos, o sangue de Jesus, que para Ele é o que mais vale. Então você não é qualquer um, irmão, lançado à cova dos leões. Você não está sozinho à cova dos leões. Você tem ferramentas sim para ter uma vida pacífica. Mas isso vai fazer com que as lutas parem de vir? Não vai. Mas como que eu faço para as lutas pararem de vir? Só o dia que você falecer, irmão. Aí você vai parar de ter luta. Porque até lá você vai continuar tendo luta. Porém, o que importa é o que está dentro do teu coração. Porque de onde que saem as saídas da vida? São de onde? Do coração. As circunstâncias, querido, externamente podem estar terríveis, como estava com a vida de Daniel, cova dos leões, irmãos. Leão, morte. Mandaram matar ele, em outras palavras. Mas as circunstâncias externas, queridos, elas vão te persuadir sempre até o fim da tua vida. Tem pessoas aqui mais experientes e tem pessoas mais jovens. Não se iluda, jovem. Um dia você vai ver que a vida não é cor-de-rosa do jeito que você achou, que nem tudo é bonitinho, que nem tudo é fácil. E aí a hora que a aguinha começar a bater, você olhar para trás, você já vai estar longe da margem.
porque na margem você estava quando você era criança. E o Senhor vai te levando para águas mais profundas. Porque a intenção do Senhor, querida, é te levar a águas, como Ezequiel viu, que não davam pé mais, porções maiores. Mas para isso, queridos, demanda distância do teu ponto, porque não é o do Senhor, do teu ponto de paz, que é a beira, que é onde você sente os pés no chão, que é onde a ondinha vem e faz buraco embaixo do seu pé. O Senhor quer te levar para porções ainda maiores, para vivências ainda maiores. Mas se a circunstância externa nos persuadir a um ponto, amados, de você definhar, de você entregar, de você não conseguir, de você, amado, explodir, é tudo que o diabo quer. Porque, queridos, a paz não vem de fora para dentro. Você pode andar com 15 seguranças, já disse isso aqui hoje. Se tiver um sniper, numa hora que você está em algum lugar, ele te acerta. Você pode andar numa curva, numa redoma. Um dia, amado, dá um trovão, pega fogo a sua redoma. Queridos, a única maneira de você ter paz é com Jesus dentro do teu coração. Amém, Wesley? Eu tenho Jesus dentro do meu coração. Então, use-o. Use-o. Usa, querido. Tem espada aí dentro, tem machado, tem foice. Usa, desempena, usa, executa. Se o Senhor tem te levado, queridos, a covas, as circunstâncias para o teu crescimento, o Senhor vai me levar na cova para brincar comigo? Não, amados. Como você acha que saiu a fé desse homem? Como você acha que ele saiu da cova? Do jeito que ele entrou? Não, irmãos. Eu fiquei imaginando a hora que ele chegou na casa dele. Há poucas horas atrás ele estava no mesmo lugar orando, chorando, clamando, suplicando ao Senhor para que tivesse misericórdia de Israel, para que fosse quebrado o cativeiro babilônico. De repente as pessoas chegam, seguranças, guardas, já todo mundo não está nem entendendo o que está acontecendo. De repente ele é levado à frente de uma cova e as pessoas dizem: olha, porque você orou, seu Deus, você vai cair na cova agora. Eu imagino ele saindo, queridos, saindo daquela cova, chegando na casa dele, fechando a porta, só ele. Pessoal, amados, você já viveu um grande livramento do Senhor? O que você sentiu a hora que você saiu? Você não olhou para o céu, falou glória a Deus. Agora imagine um livramento desse, queridos, de morte certa, diagnóstico dado. Então, irmãos, você só vai conseguir provar, e eu também, de porções maiores, se a cova não botar medo em nós. Mas se quando nos lançarem a cova, quando lançarem a mim e a você se esqueça desse dia aqui, você lembre, aliás, desse dia aqui hoje, e se esqueça do que o diabo disse. E você diga assim: pode os leões estarem me cercando, podem estarem bramando, podem estarem lançando palavras, mas o que está aqui dentro, eles não vão poder tirar. O que está dentro do meu coração, eles não vão poder tocar. Então, queridos, você vai ver que os leões não vão te atacar, não vão te tocar, porque o Senhor te guarda. Ainda que eles se levantem, ainda que você enxergue toda a arcada dentária deles, ainda que eles façam um barulho, mas eles levantem a pata, não vai te acertar. O amor de Deus, querido, te cobre aonde quer que você vá. Ainda que haja, queridos, um cheiro de cova de leões, fedido, ossos de pessoas ali no chão, diagnóstico de morte, a palavra que prevalece é daquele que está dentro do teu coração. Por isso, amado, não deixa as circunstâncias dizerem para você quem você é, aonde você vai, o que você fará. Olhe para o céu, diga: Senhor, existem leões aqui, tua vontade é que eu seja comido? Não, filho. Ou é, filho? E aí você vai morar com o pai. Ou não, filho? E aí o anjo vem e aquieta a boca dos leões. Mas para, querido, de dar conversa para leão. Deixa rugir, dá o dedo e fala: rugir com o meu dedo. É assim que a gente tem que fazer, irmãos. Parar de ouvir o diabo e ouvir o Senhor. E então, Deus de paz, quais são os pensamentos que o Senhor tem acerca de você? Pensamentos de paz e não de mal. Você poderá contemplar, querido, tudo aquilo que Daniel contemplou. Então você dirá: verdadeiramente, o Senhor me ama e o meu Redentor vive. A paz de Deus
sobre o meu e sobre o teu coração, até o dia em que Cristo vier me buscar e vier te buscar. A paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, é sobre a minha e sobre a tua vida. Você crê? Você crê? Glória a Deus. Fecha os teus olhos.